Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então com os destaques do programa desta quinta-feira. O 20º dia da guerra no Oriente Médio. Ataques coordenados de Israel e Estados Unidos atingiram hoje as instalações do maior campo de gás natural do mundo, chamado de Salt Pars, e localizado no Irã. Tanques e refinarias foram destruídos. O Irã respondeu com ataques a instalações de energia no Kuwait, no Catar e na Arábia Saudita. No Kuwait, 2 instalações de empresas estatais pegaram fogo. A reação do mercado internacional foi imediata. Hoje o preço do petróleo disparou a $115. E o preço do gás, logo após o anúncio dos ataques e da resposta iraniana, apresentava alta de 35%. Uma alta que depois recuou para 19%. As principais bolsas de valores pelo mundo, com o aumento da tensão no Oriente Médio, operaram em queda nesta quinta-feira, na Ásia, na Europa e Estados Unidos. Em meio a um cenário de incertezas no mercado internacional, no Brasil, após a segunda reunião do ano, o Copom anuncia a primeira redução na taxa básica de juros, depois de quase 2 anos. O recuo foi de 0,5 ponto percentual. A taxa ficou em 14,75%, com base nos números da inflação que recuou e com cautela, diante de todo o movimento da economia nos outros países em consequência da guerra. Amanhã começa o outono e a previsão aponta que os primeiros dias da nova estação vão ser de forte calor, principalmente nos estados do sul do país. E ainda, a nova campanha do Ministério do Trabalho contra o assédio eleitoral. Fique ligado com a gente, o EV News já começou. Nesta quinta-feira, no Oriente Médio, as forças iranianas anunciaram uma nova fase da guerra. Isso depois de um forte ataque feito por mísseis e drones de Israel, que atingiu o maior campo de petróleo do mundo, localizado no Irã, o campo de Salt Pars. As imagens que você acompanha agora são de momentos após este forte ataque que teria sido coordenado por Israel e Estados Unidos, neste que é o 20º dia da guerra. Mais tarde, numa rede social, no entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington não sabia nada sobre o ataque em particular. 3 autoridades israelenses desmentiram Donald Trump. Afirmaram à agência Reuters que foram ataques coordenados por lideranças dos 2 países. No entanto, são ataques que provavelmente não vão se repetir de acordo com essas autoridades. Acontece que a reação foi praticamente imediata, né? E o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones a reservas no Kuwait, no Catar e também na Arábia Saudita. O 20º dia de guerra no Oriente Médio trouxe ao mundo um outro cenário de preocupação. Hoje, no mercado internacional, o preço do petróleo ultrapassou os $115, depois de bombardeios, né, essas várias reservas petrolíferas aí na região do conflito. E a cotação do gás natural também disparou. A alta chegou a 35% na Europa, depois recuou para 19%. Tudo após os bombardeios da Força Aérea Israelense ao maior campo de produção petrolífera do mundo, chamado de Salt Pars, no Irã. Com isso, vieram respostas iranianas a reservas petrolíferas de outros países na região do Golfo Pérsico, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Incêndios de grandes proporções atingiram 2 reservas estatais no Kuwait. Com a tensão na região do conflito, a oscilação foi forte nas bolsas de valores por todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Dow Jones Futuro recuava 0,38% na abertura do pregão. A Nasdaq recuava 0,61%. Na Europa, índices na Grã-Bretanha caíam em 2,4%. Na França, 1,77%. A queda no principal índice da Ásia, Xangai, chegou a 1,4%. Neste cenário, os chanceleres e outras lideranças de 12 países na região do Golfo Pérsico condenaram os ataques do Irã. Entre os danos extensos causados por mísseis iranianos no Catar estão os que atingiram a cidade industrial de Ras Laffan.
é a região responsável pela produção de 1/5 do gás liquefeito consumido no planeta. E entre as tantas declarações de Donald Trump, hoje ele fez nova ameaça, a de destruir campos de gás no Irã, caso o país avance com ataques contra os países do Golfo. A gente já viu, né, que tudo isso levou o preço do petróleo e derivados para as alturas. Você acompanha agora na reportagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação em sua plataforma Truth Social, ameaçando explodir maciçamente a totalidade do campo de gás de South Pars, no Irã, parte da maior reserva de gás natural do mundo, caso a República Islâmica ataque o Catar. Ele também confirmou que o ataque de quarta-feira contra o campo de gás iraniano no Golfo foi responsabilidade de Israel e que Washington não tinha conhecimento da ação. Em retaliação, o Irã atacou na quarta-feira a área de Ras Laffan, no Catar, o maior complexo industrial e porto de exportação de gás natural liquefeito do mundo, e voltou a atacar o local nesta quinta-feira. A empresa estatal de energia Qatar Energy relatou danos consideráveis na madrugada de quinta-feira, mas o Ministério do Interior disse que os incêndios provocados pelo ataque foram controlados e não relatou vítimas. O Catar é o segundo maior exportador mundial de GNL. O Ministério das Relações Exteriores do país lamentou que os ataques na região ultrapassaram todas as linhas vermelhas por terem como alvos civis, assim como instalações civis e vitais. O novo episódio da guerra, iniciada em 28 de fevereiro pela ofensiva de Israel e Estados Unidos contra o Irã, provocou a disparada dos preços do petróleo, levando o barril de Brent a uma cotação de mais de $112 ou R$583 nesta quinta-feira. E com a economia internacional neste movimento de incertezas, o Banco Central voltou a mexer na taxa básica de juros. A Selic foi reduzida pela primeira vez em quase 2 anos. A decisão leva em conta a desaceleração da inflação, mas a cautela por causa do cenário internacional. Nós vamos então ao vivo agora com a repórter Suelen Rodrigues, que tem mais informações para a gente sobre este assunto. Suelen, de quanto foi essa redução e o que vai acontecer na prática a partir de agora? Bem-vinda aqui ao EV News. Olá, Odilon, e a todos que estão nos acompanhando aqui no EV News. Exatamente isso. A taxa básica de juros da economia brasileira voltou a ser destaque essa semana, isso porque o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é ligado ao Banco Central, anunciou uma queda na taxa de juros de 15% ao ano para 14,75%, uma queda aí de 0,25 ponto percentual. Essa é a primeira vez que os juros caem desde maio de 2024 e, segundo o Banco Central, isso só foi possível porque a inflação começou a dar sinais de desaceleração, com os preços subindo mais devagar. Mesmo com a redução, o Copom anunciou cautela e incertezas aí no cenário internacional, principalmente o conflito no Oriente Médio, que pode mexer com os preços, né, principalmente dos combustíveis. Nós vimos isso acontecer com o aumento do petróleo nas últimas semanas e, por causa disso, eles não anunciaram mais nenhuma alteração aí, nenhuma redução nos juros nas próximas reuniões. Vale lembrar que a Selic é um instrumento que controla aí a inflação, como se fosse o preço do nosso dinheiro. Quando os juros aumentam, a economia tende a ficar mais estagnada, porque o consumo tende a cair devido, né, às taxas altas aí de empréstimos e financiamentos. Por outro lado, quando há essa redução, conforme aconteceu agora, o consumo tende a aumentar e gira mais a economia brasileira. Sobre o cenário internacional, os Estados Unidos também realizou uma reunião no Banco Central americano e eles anunciaram que, mesmo em meio à guerra, não vai alterar a taxa de juros. Se manteve aí entre 3,5% a 3,75%. E por ser uma das maiores economias globais, o mundo inteiro fica de olho na taxa americana, porque influencia o mercado global, inclusive o Brasil, né, com os preços do câmbio, aí, o valor do dólar. Odilon, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Sueli, muito obrigado por todas as suas explicações. Está aí a situação, né? Foi a segunda reunião do ano do Copom, essa redução de 0,25%. Agora, a ver o que acontecerá, né? Porque esse cenário de guerra, sem a estimativa aí de um fim desse conflito,
né, a situação com alta de preços nos combustíveis, no petróleo, no gás natural, pode fazer a inflação subir novamente aqui no país e não é descartada a possibilidade de uma elevação aí no valor da taxa básica de juros por conta, principalmente, desse conflito no Oriente Médio. A campanha contra o assédio eleitoral que será lançada pelo Ministério do Trabalho, você vai ver no próximo bloco. E ainda o outono, que começa amanhã, a gente traz detalhes como vão ser os primeiros dias da próxima estação. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido, eu volto já. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou o Padre Kleina, aqui do Santuário de São Francisco de Assis, em Curitiba. E quero convidá-lo todo sábado, às 18 horas, à Santa Missa, que é transmitida diretamente aqui pela TV Evangelizar. Todo sábado, 18 horas, vou esperar você, paz e bem, força! Atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora! Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. A seguir, a vida não para. O EV News desta quinta-feira está de volta para esse segundo bloco. Você que sempre está ligado com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado também pela sua audiência. Vamos agora ao nosso giro de notícias pelo país. Entre os destaques hoje, vamos falar sobre uma campanha contra o assédio eleitoral do Ministério Público do Trabalho. Tem novo complexo de energia solar em operação no Ceará. E mais, a desigualdade no acesso à água, que afeta principalmente as mulheres. Marília Cheche, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Giro de Notícias. Olá, Odilon. O Ministério Público do Trabalho prepara uma nova campanha contra o assédio eleitoral. Mesmo sem data oficial, o MPT divulga orientações nas redes sociais por causa das eleições deste ano. Cerca de 150 milhões de brasileiros vão às urnas no dia 4 de outubro para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. Se necessário, o segundo turno será no dia 25. O assédio eleitoral é quando o trabalhador sofre pressão ou constrangimento por causa da posição política. A prática fere a liberdade de pensamento e pode ser denunciada. Em 2022, mais de 3 mil casos foram registrados no país. A denúncia pode ser feita pela internet, pelo site mpt.mp.br, na aba Denuncie. O novo complexo fotovoltaico começou a operar no interior do Ceará. O complexo de Arapuá, em Jaguaruana, recebeu investimento de mais de 700 milhões de reais. O empreendimento adiciona energia limpa à matriz brasileira, com capacidade instalada de 248 megawatts. São 4 usinas que entregam energia ao Sistema Interligado Nacional. Segundo a empresa responsável, o projeto foi concluído dentro do prazo e após os testes iniciados em janeiro. Um relatório da ONU aponta desigualdade de gênero no acesso à água. Mulheres e meninas são as mais afetadas pela falta de água potável no mundo. Conforme o estudo, elas são responsáveis pela coleta em mais de 70% dos lares rurais sem acesso ao serviço. Apesar disso, seguem fora das decisões e cargos de liderança no setor hídrico. A ONU alerta que mais de 2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso seguro à água. O tema ganha destaque às vésperas do Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações e até a próxima.
Caminhoneiros dão um ultimato para o governo federal. A categoria decide sobre a greve nesta quinta-feira e o Lucas Marconsoni tem mais informações para a gente. Olá, Lucas, bem-vindo aqui ao EV News. Olá, Odilon. Olá a todos que estão nos acompanhando. O Brasil vive um dia de expectativa e tensão logística. Lideranças dos caminhoneiros autônomos e diversas associações da categoria realizam hoje uma nova rodada de reuniões para decidir se avançam ou não com uma paralisação nacional. O movimento é uma resposta direta à recente alta do diesel e ao que a categoria classifica como descumprimento sistemático do piso mínimo do frete. Em assembleia realizada ontem, lideranças sinalizaram que a categoria está em estado de alerta máximo, embora a disposição para a greve seja alta em alguns estados como Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Goiás. O grupo decidiu aguardar a publicação oficial de novas medidas previstas aí pelo Ministério do Transporte antes de qualquer bloqueio ou paralisação oficial. O mercado financeiro já reage à incerteza com a subida das taxas de juros futuros, temendo o impacto inflacionário de uma possível paralisação nos preços de alimentos e insumos básicos. São essas informações de momento. Odilon, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Lucas. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e até a próxima. O outono começa amanhã, gente, mas a previsão do tempo indica que os primeiros dias da próxima estação vão ser de calor intenso, especialmente nos estados da região sul do Brasil e também em Mato Grosso do Sul. Nós vamos voltar a Maringá aqui no telão com a Suelen Rodrigues para nos indicar o que diz a previsão para os próximos dias, né, Suelen? E assim, já me conta, está muito calor por aí onde você está nesse momento? Sempre calor em Maringá, Odilon. Olá novamente a todos que estão nos assistindo. Nesse momento está 31 graus. E olha, antes de eu trazer qualquer informação aqui, gostaria de parabenizar todos que investiram em ventiladores e ar-condicionado, porque vai precisar nos próximos dias. Isso porque com a mudança da estação, a entrada aí do outono, a previsão das altas temperaturas continuam, viu? Isso porque, segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, indica que mesmo com a chegada do outono, amanhã na sexta-feira, dia 20, essas altas temperaturas continuam, principalmente em algumas regiões do Brasil. Aqui na região sul, conforme você já mencionou, aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso do Sul. As temperaturas, Odilon, pode chegar a 38 graus. Vai ter uma queda entre sábado e domingo, né, um alívio aí no calor, mas na segunda-feira, no dia 23, o calor deve voltar intenso. Isso porque, segundo uma explicação do IMET, acontece devido a um sistema de alta pressão na atmosfera e está centralizado bem nessas regiões, especialmente entre os dias 20 e 23. E isso faz, né, com que as nuvens, aí impede a formação das nuvens e o sol intenso, claro, temperaturas mais altas. As recomendações da saúde é o básico de sempre, né? Não se expor aí ao calor, principalmente nos horários de pico, busque ambientes mais climatizados, ventilados e, claro, sempre beba bastante água. Eu volto com você aí no estúdio, espero que esteja fresquinho aí. Obrigado pelas informações, Sueli. Aqui, graças a Deus, estamos com ar-condicionado, mas também faz muito calor na cidade de Curitiba. Valeu, bom trabalho, até a próxima. Gente, vamos trazer uma previsão do tempo de algumas cidades brasileiras aqui no nosso telão. Governador Valadares, em Minas Gerais, o sol aparece, né? Mas há a possibilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 25. Em Rio Bonito do Iguaçu, centro do Paraná, sol forte, mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Planaltina, Goiás, céu encoberto, mínima prevista de 19, máxima de 27 graus. Viramos nossa tela para outras 3 cidades, gente. Aí temos Ribeirão Pires, no interior de São Paulo, faz sol forte por lá hoje à tarde. Mínima de 4, máxima de 15 graus. Diz que está frio lá. Em Gavião, na Bahia, sol forte, mínima de 21, máxima de 34. Em Laguna, no sul de Santa Catarina, céu encoberto, mínima de 23 e máxima de 26 graus. Bom, e hoje, a um dia do início, então, do outono, a gente encerra o jornal com imagens ao vivo da cidade de Maringá. Temos aqui na nossa tela Maringá. Maringá ao vivo, 31 graus agora, a um dia
da nova estação e essa previsão que indica aí, né, muito calor, principalmente no sul do país, nos primeiros dias de outono. A você que está sempre com a gente, obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Agora você fica com a Carla Lima e o programa A Vida Não Para. Boa tarde, a gente se vê. Especial Compromisso de Amor 2026 com o Padre Reginaldo Manzotti. A mobilização nacional, inspirada na caridade e na fraternidade, que cumpre a missão de alimentar milhares de irmãos e irmãs vulneráveis do nosso país, chega em sua 6ª edição. Eu vou colaborar ciente de que eu estou sendo evangelizador. Doe desde já pela nossa chave Pix 07 634 465 000143 e faça parte desta ação social. Papa Paulo VI, aquele que doa para uma obra de evangelização é um missionário evangelizador. Seja generoso e nos ajude a fortalecer essa corrente de amor e solidariedade para ajudar a levar cestas básicas aos que mais precisam. Amanhã, a partir das 7 da noite, pela TV Evangelizar.